Hoje a gente vai falar do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é quem interpreta as leis. O Legislativo cria, o Executivo cria, mas o Judiciário é quem interpreta e julga essas leis. Para garantir o bem da sociedade, quando as pessoas entram em conflito, quando você sofre racismo, vamos dar um exemplo, e aí você vai recorrer a quem? Você vai recorrer ao Poder Judiciário. Quando você vai processar alguém, você vai recorrer ao Poder Judiciário. E o mais importante do Poder Judiciário, qual o departamento mais importante? É o Supremo Tribunal Federal, que são 11 ministros, né? Que não são igual ministros da educação, da economia, eles são juízes. Então, o Supremo Tribunal Federal é foda, porque ele tem um poder, vamos se dizer, muito importante. Então, nada mais é do que ele interpretar as leis que foram criadas. Quem conserta, quem corrige, quem cria as leis é o legislativo. O judiciário apenas interpreta e faça com que a justiça seja cumprida de todas as formas. Seja um processo de alguém que sofreu um racismo, seja um processo de um político com foro privilegiado. Então, o judiciário é isso. O judiciário, ele tem ganhado muita visibilidade na mídia, na TV, porque o judiciário está cada vez mais presente na política. Ele sempre foi, mas assim, ele tem debatido muito com ministros, com presidente, vamos dizer, com vários políticos, e então ele ganhou mais visibilidade e as pessoas começaram a entender mais sobre o Poder Judiciário. E ele é bem importante, né? Porque milhares de processos são julgados, seja graves, sejam processos simples, eles são julgados pelo judiciário. E esse poder, esse sistema, ele tem que ter toda uma organização. Porque imagina como vai funcionar se não tiver uma organização para esse tanto de julgamento, para esse tanto de função que ele acaba tendo, né? O Poder Judiciário ele é dividido em justiça comum e justiça especializada. A justiça comum, que ela é dividida em duas, que é a Justiça Federal, que ela cuida do governo federal, né, da União, e a Justiça Estadual, que cuida de todos os casos, como eu acabei de citar, que quando você vai processar alguém, você vai recorrer ao judiciário. A justiça especializada, ela é constituída pela Justiça Eleitoral e Justiça Militar da União. Então, a gente também tem uma divisãozinha simples, que eu vou explicar agora, que ela é dividida em primeira instância, segunda instância e terceira instância. Vamos lá. A primeira instância é um juízo, uma vara e uma sentença. Quando uma pessoa é julgada em primeira instância, ela pode pedir um recurso. Ela pode recorrer um recurso. Aí vai para a segunda instância. Segunda instância são 3 juízes, que são, na verdade, desembargadores. E aí, eles têm, tipo, um acordo que chama acordão. É tipo um acordo, não, é um acordo. E esse acordo é feito pelos 3 juízes, que são os 3 desembargadores. Eles vão decidirem entre si uma forma mais justa de julgar aquela pessoa, aquele processo que ele tá cuidando. No caso, a pessoa e o processo. Perdão. E aí, se essa pessoa que foi para a segunda instância ainda se sentiu injustiçada, ela vai recorrer e aí a gente vai para a terceira instância. A terceira instância, se o assunto for de leis federais, ela vai para o Supremo Tribunal de Justiça.
Se o assunto for constitucional, ela vai para o Supremo Tribunal Federal, que é quem julga os tribunais e o ministro. Nas outras justiças, é mais ou menos no mesmo esquema, mudando alguns nomes e circunstâncias, assim. Toda essa escadinha, essa salada, essa mistura de recursos podem fazer com que os processos demoram meses ou até anos. Por isso que todo mundo fala que todo processo é muito demorado. E aí, por isso muitas vezes a gente vê no noticiário um político que começou, que tem um processo, ele demora muito a ser julgado, porque é bem demorado. Assim, ele vai ser preso bem depois da sentença. E essa é uma discussão que ela foi muito pautada. Por que a pessoa não pode ir presa até o julgamento? Hoje em dia, não, ela só pode ir presa quando ela passou por todos os recursos. Antigamente, assim, ela poderia, ela já era presa, ela não tinha, mesmo ela solicitando o recurso, ela teria mais dificuldade. Hoje em dia já chegaram mais ou menos num acordo que ela só pode ser presa quando ela passou pelos 3 recursos. Então, tipo assim, já não... Todos os discursos disponíveis. E aí a gente... Vamos dar um exemplo? A gente vai dar um exemplo de outra coisa que também não pode acontecer. Quando você Vou dar um exemplo do deputado Daniel Silveira, que ele foi julgado por unanimidade no STF. Ele defendia o AI-5. O AI-5, foi implementado na ditadura militar. E ele também tinha o apoio do deputado. Só já eu tô sem noção, né? Só da pessoa apoiar algo que foi na ditadura. Quando você é julgado, você não pode dar o seu parecer e depois voltar atrás. Vamos supor, você é uma testemunha. Você vai falar que a pessoa é culpada, depois você vai voltar atrás falando que não. Você não pode, a justiça não permite isso. Mais ou menos o que aconteceu com o Daniel foi que ele, apoiando praticamente a ditadura, e ele foi preso, porque ele fez, eu acho que eu não preciso citar, mas assim, algo muito óbvio, um crime absurdo. Assim, aí eu lembro do vídeo que ele postou, depois apagou, tentou voltar atrás, mas já tinha se espalhado. Ele que queria implementar a ditadura de novo, quis se defender dizendo que era liberdade de expressão, que não podia, que ele tinha o direito de se defender. Como que ele vai se defender se a ditadura ela não permite liberdade de expressão? Se alguém que iria contra o governo da ditadura era, não vou dizer cancelado, mas assim, era preso. Cadê? Como que a gente vai implementar a ditadura e ter liberdade de expressão? Já não faz muito sentido. Então, a lei também funciona assim, para entenderem mais ou menos os processos. Não tem como você ir lá, explicando mais ou menos de primeira, segunda, terceira instância. Não tem como você ir lá e depois negar. E essa primeira, segunda, terceira instância, ela é muito importante também, porque se alguém acha que eu vou dar um exemplo. Se você foi lesado de alguma forma e você se sentiu injustiçado, você vai recorrer a uma autoridade maior. Se essa autoridade maior não resolver o seu problema, você vai recorrer a outra autoridade que seja maior que a que você recorreu. É mais ou menos assim como funcionam as instâncias.
e você vai passar para a primeira instância. Se você se sentir injustiçado, você vai recorrer, você tem esse direito de recorrer, mas não fazendo igual o Daniel, apoiando algo, depois voltando atrás. Você tem que ir com a sua palavra até o final. E é mais ou menos assim que o judiciário funciona. Como eu só tenho 10 minutos, espero ter sido clara. Obrigada.